Olá, estou ao vivo. Estou esperando ver se alguém entra para saber se está me ouvindo meu som aí. Vamos ver se alguém entra aí. E aí? Hã? Tá escutando aí meu som? Mas eu só tô... Ana Gabriela entrou, Lalazinha. Oi, Laís, tudo bem? Quanto tempo! Vou receber agora o grande, maravilhoso Anselmo Vasconcelos, que está aí, esse grande ator de teatro, cinema, televisão. Ele está aí no Zorra, né, da Rede Globo. Mas ele tem livros também escritos, a gente vai conversar com ele. Vocês estão me escutando bem? Se alguém estiver me escutando bem, faz um alô aí para mim. Estou esperando aqui o Anselmo Vasconcelos, né? Esperando ele aí. E vamos ver, vamos esperar um pouco o Anselmo entrar. Ana Gabriela fez um like aí. Anselmo entrou! Peraí, Anselmo, vou te chamar. Um minuto, Anselmo! Um minuto, Anselmo. Opa, ele já até mandou para mim aqui. Estou esperando. Aguardando aqui. Peraí, Anselmo. Opa, Anselmo tá aí! Ah! Boa noite. Ufa! Olha essa voz, esse vozeirão aí. Anselmo, primeiro eu queria te explicar como é que é a dinâmica desse trabalho aqui. A Nina de Pádua também está aí. Esse trabalho é o seguinte: por que ele se chama Sala de Três? Porque são apenas 3 perguntas. Mas por que apenas 3 perguntas? Porque eu percebi que as lives, que às vezes são de 1 hora, é muito extensa e as pessoas às vezes ficam meio cansadas. Então, eu resolvi criar o Sala de Três, que são 3 perguntas. São 3 perguntas, mas que o convidado tem 1 hora para responder essas 3 perguntas bem devagar, tá? Sem pressa alguma. Depois disso, essa live ela fica gravada, porque essa live ela tem um motivo muito especial, muito nobre. Essa live ela fica gravada no Colégio Estadual Jorge Zaru, que você já foi, para que os alunos, durante a pandemia, tenham acesso à live, né? E possam obter conteúdos, para que possam se informar, né? Então, é um trabalho bem nobre mesmo. E eu queria te agradecer por ter aceitado, né, vir aqui contribuir. Como você sempre foi uma pessoa tão de sentimentos nobres, né? Bom, boa noite a todos. Tem vários amigos aqui bacanas, a Nina, minha parceira amada, o Aldo, lá de Montes Claros, com quem eu fiz um filme, e outras pessoas que estão chegando aqui. Um prazer enorme poder contribuir aí de alguma forma com o meu modesto conhecimento. Ah, seu vasto conhecimento. Bom, Anselmo, vamos começar aqui então. Você tem diversos livros publicados, mas eu vou me centrar em 2. A Volta ao Mundo e Mia, a Holandesa de Pés Descalços. Eu queria que você nos falasse da diferença, ou se também tem alguma similaridade aí, na escrita de um para o outro, né? Esse tempo que você levou de escrever A Volta ao Mundo para depois escrever o Mia, tem alguma... qual foi a diferença aí nessa construção dos enredos, né? Eu queria que você falasse um pouco dos 2 aí. Então, A Volta ao Mundo, Uma Pista para o Futuro, ele nasceu de uma provocação de um jornalista de Porto Alegre que queria escrever a minha biografia. Eu tomei um susto quando ele me disse isso, porque naquele momento eu achava que uma biografia minha não teria uma dimensão assim publicável, né? Bem bobagem, né? Essas coisas bobas que acontecem na cabeça da gente, né?
E eu fiquei pensando sobre isso, eu não dei uma resposta para ele, eu fiquei pensando sobre isso. E na Uhum. época eu fazia uma terapia, né? Eu fazia um processo, como sempre fiz, um processo de autoconhecimento. E a terapeuta me disse uma coisa muito marcante. Ela disse: Anselmo, tome a pena da sua história, né? Escreva você a sua história. Você tem que escrever a sua história, né? É uma forma de você também repensar a sua história, que de alguma forma é aquilo que a gente faz numa terapia de autoconhecimento, né? De aperfeiçoamento, de desenvolvimento pessoal, Uhum. né? Aí eu achei que isso era uma provocação bastante interessante e, nesse mesmo tempo, me voltou à mente uma palavra em sânscrito que é hoje uma palavra muito bendita na minha vida, que se chama Dharma, né? Dharma quer dizer o propósito que você tem na vida, Sim. aquilo que você busca na sua vida, quase que como uma linha reta, né? Você quer chegar àquilo e muitas pessoas chegam àquilo, né? Então, eu falei, sim, vou escrever isso. Então, quando eu estava começando as primeiras páginas, rememorando, né, a minha história desde a infância e desde o nascimento, na verdade, até a idade em que eu estava, o livro é de 2014, né, Uhum. eu assisti uma entrevista do Rui Guerra na televisão, e o Rui Guerra disse uma coisa que também mudou o meu pensamento, né? Ele disse que era possível mudar o passado. Quando ele disse isso, é possível mudar o passado, era tudo que eu precisava ouvir, porque era o meu desejo maior, voltar ao passado e refazer algumas coisas que o meu entendimento naquela época não me permitiram fazer. A minha ignorância não atentou para fatos que eu deveria ter melhor compreendido e as ações que eu deveria ter feito, e, sobretudo, a questão afetiva, né? Eu tinha muita dificuldade em amar quando eu era mais jovem, digamos assim, né? Muita dificuldade mesmo. Morria de medo da entrega amorosa, do pertencimento que a gente sente quando ama uma pessoa, né? No sentido mais amplo do termo. E aí eu também ouvi uma música do Gilberto Gil que fala do super-homem, né? Que o super-homem dando uma volta ao mundo, né? Pelo mundo, ele muda o curso da história por causa da mulher, né? Uhum. E aí eu percebi que eu precisava fazer isso. Eu precisava dar uma volta ao mundo, daí o título, né? Para mudar o curso da história. E aí eu voltei às minhas lembranças e a cada momento que eu não agi como eu agiria hoje, né, eu mudei. Eu pedi desculpas a quem eu precisei pedir desculpas. Eu disse eu te amo a quem eu precisava dizer e não soube dizer na época. E eu pude homenagear muitas pessoas extraordinárias que fazem parte da minha vida, como a Nina de Pádua, por exemplo, que está aqui, e tantas outras, né, que eu aprendi a reconhecer, né, a trabalhar isso, né. E isso me encheu de amor, né? Isso me deu uma afetividade e por isso o subtítulo, né, uma pista para o futuro, né? Uhum. Porque era o Dharma, né? Eu queria chegar a isso, eu queria ser uma pessoa amorosa, eu quero ser uma pessoa amorosa. E aí, grávido disso tudo, o livro saiu, eu encontrei a Cláudia Furiati, que é uma cineasta, uma escritora, uma mulher com conhecimento da língua portuguesa em comum, uma roteirista também, e disse: Cláudia, me ajuda aqui a encontrar melhor as orações, as palavras, as frases, os movimentos, né, o discurso, né?
E a Cláudia foi brilhante, porque ela foi me mostrando caminhos dentro dos meus caminhos, né? E aí o livro foi tomando forma. E é um livro musical. A cada movimento que eu falo da minha vida, tem uma música. É como se eu estivesse cantando para quem lê, né? Ou fazendo quem lê Eu tenho esse cantar. livro. É. Então, isso aumentou ainda mais a potência amorosa, né? Porque cantar é um ato extraordinário, né? De potencialização daquilo que você sente, né? Algumas músicas realmente fazem parte da nossa vida afetiva, né? Dos nossos Sim. elos afetivos, né? Então, fui pautando o livro de uma maneira bastante musical. E aí o livro saiu, eu entrei em contato com a Chiado, que é uma editora portuguesa, Uhum. né? E, para minha surpresa, eles paginaram a chamada boneca do livro de uma maneira tão bonita, tão a textura das páginas, as letras, os caracteres, os desenhos. E quando chegou a capa, eu fui à Lua. Eu fui à Lua e não voltei, eu fiquei lá. Porque é Não, uma a capa, mandala, a capa é é linda, é uma uma mandala, linda, linda. é uma mandala, é uma mandala feita de nuvens, feitas de céu. E quando eu frequentava o teatro no início da minha vida, nos anos 70, um colega meu, ele me chamou de Céu, que é o meio do meu nome, né? Anselmo. Ele falou: Ah, Anselmo é um nome muito grande, você é o Céu. Perfeito Fortuna, que namorava a Nina de Pádua, me deu esse apelido, né? Nickname, né? Como você fala, né? Uhum. E aí essa mandala é um céu. Então eu fiquei muito impressionado com essa mensagem que eu estava recebendo de Portugal e fiquei muito feliz assim da experiência de escrever. Eu sempre escrevi, na verdade, mas nunca tinha publicado, Uhum. nunca tinha nunca tinha ido a uma editora como estava indo pela primeira vez e passar pelo Uhum. processo de construção de um livro, que é um processo muito rico, né? Você escreve uma coisa, edita outra e publica uma outra. E as pessoas leem outras, né? Aham, É é. uma coisa muito interessante de se fazer, como o cinema também, né? O cinema é assim, né? Você captura as imagens, depois você edita e depois você vai cortando ou acrescentando até você achar uma linguagem que é daquela história ali, né? Que nasce daquela história ou ah, abre outras histórias, né? Então foi um processo muito rico. E a afetividade redescoberta nesse livro me deixou com muita vontade de chegar a outros livros, né? Então tinha uma história que eu adorava, que eu contava para as pessoas, de um dia ter saído de casa para comprar um cigarro e ter voltado muito tempo depois, alguns anos depois. Eu adorava contar essa história. E o ator é um contador de histórias, né? Sim. Eu adoro contar histórias. Por isso que eu adoro as lives. Eu acho uma maravilha, um privilégio ficar contando histórias. Ainda mais numa conversa assim, né? E aí eu comecei a imaginar outro aspecto da minha vida que eu queria ampliar e deixar para as pessoas mais jovens, sobretudo os meus filhos, né? Sobre o tempo que eu vivi durante a ditadura militar brasileira, né? E os anos 60, o final dos anos 60 e início dos anos 70, que foram anos revolucionários, né? Foram anos de grande transformação, não só no nível individual, as pessoas mudaram muito o seu comportamento, né? Como também o mundo estava num processo de transformação muito grande, né? Toda uma geração empreendia o sonho da utopia, né? Da utopia no sentido mais amplo do termo, né? A busca de um mundo melhor, de um mundo igualitário, de um mundo libertário, de um mundo fraterno, né? O iluminismo estava no auge, né? Quer dizer,
a ideia da igualdade, fraternidade, liberdade, né? E eu namorei muito isso, né? Eu sou um velho hippie, né? Na medida do possível, né? Ou do impossível, talvez, né? E o Flower Power, por exemplo, foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? A sexualidade dessa época, né? Os encontros que acontecia, as artes, né? Talvez tenha sido o período que eu mais amei o teatro, foi nesse período, a virada dos 60 para os 70, né? Nós tínhamos grandes revoluções acontecendo na plástica teatral, né? Nós tínhamos artistas prodigiosos produzindo, né? Gente vindo de fora, e aí eu conheci gente dos Estados Unidos, gente da Argentina, gente Uhum. do Canadá, artistas que vinham para cá também num processo chamado Utopia, que reunia o Living Theater com o José Celso Martinez Correia e Uhum. o Grupo Oficina, e vieram os Los Lobos de Buenos Aires, e havia points assim extraordinários, né? Teve um point muito marcante que foi um colégio em Botafogo chamado Operários de Jesus, se eu não estou enganado, né? E ali o Sérgio Brito promovia um curso e uma geração se encontrou ali, né? Dali nasceu o Asdrubal Trombone, eu conheci tanta gente bacana ali, a Zaira Zambelli, o Pascoal Villaborin, a Anida, a Regina Casé, e tanta gente legal, o Evandro Mesquita, tanta gente que acabou virando, né, ícone Uhum. a nossa dramaturgia. Dali também havia o Teatro Ipanema, onde Rubens e o Ivan de Albuquerque, Rubens Correia e Ivan de Albuquerque, a Leila, promoviam encontros, né? O teatro funcionava o dia inteiro. Eu ia para a praia, eu vivia na praia, né? Eu era um surfista, né? E aí eu saía da praia e eu tomava um banho no Teatro Ipanema e assistia a aula, fazia as oficinas e conhecia essa gente, você está entendendo? Lá Mamas de New York, né? O Julian Beck, a Judith Malina, né? O Carlos Trafic do Los Lobos, que foi uma pessoa, é meu amigo até hoje, uma pessoa importantíssima, um homem alto, grande assim como em estatura como eu, e muito engraçado, muito divertido. E dali eu comecei a fazer testes, e aí passei por o elenco de Calabar, né? E foi uma história magnífica, é uma história magnífica, é uma história que eu e a Nina gostamos sempre de relembrar. Fizemos isso até no nosso espetáculo Marduk, é uma homenagem a esse encontro artístico extraordinário, né, histórico e devidamente incrustado na história da repressão da ditadura militar brasileira, né, que proibiu o espetáculo. Uhum. Né? Mas isso criou na gente um estigma, uma bravura, uma vontade de dar uma resposta, e a gente não faz outra coisa desde 1973, setembro de 1973, nós estamos em setembro, e eu estou tendo aqui a alegria de, mais uma vez, dizer que o autoritarismo, né, a violência militar, o despotismo, né, Uhum. a ignorância, né, não vai nos calar nunca. Né? Nós estamos aqui, Som- continuamos a fazer, continuamos a responder. Somos E aí resistência. somos resistência, né? E aí então me veio a vontade enorme de ter uma história que acontecesse, uma história de amor que acontecesse nesses anos, né? Uhum. Dessa virada de 68, que é quando acontece o ato institucional número 5, e que tantos brasileiros sofreram e foram expulsos do país, exilados do país, e outros foram assassinados, É. outros foram, né, torturados, né, como a Dilma Rousseff foi torturada e resistiu, e está aí resistindo até hoje, lutando por um Brasil melhor, né, por um Brasil igualitário. Né? Tem seus defeitos? Quem é que não tem seus defeitos? Né?
não conseguiu chegar lá, muitos de nós não. Quantas coisas a gente não conseguiu fazer, mas não é por Nossa, isso que a gente vai desistir. com E certeza. aí eu criei essa história porque eu conheci uma mulher que tinha um avanço de idade sobre a minha idade, tinha uma consciência muito mais ampla Isso do que daí em eu. Mia. Isso daí em Mia. É o Mia, é o Mia, é o Mia. Estou fazendo a passagem do A Sim, Volta ao Mundo para o sim. Mia. E aí eu senti uma enorme vontade de homenagear as mulheres, Uhum. né? A mulher é um elemento fundamental na minha vida, né? Eu tenho Vênus na casa 10, que é, né, Opa. a casa do trabalho, né? Então a mulher é um elemento fantástico na minha vida, né? Eu encontrei mulheres que mudaram a minha vida, né? Sim. É, e, 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 e eu queria homenagear isso. Eu queria fazer uma ode, uma poesia utópica, né, sobre isso. E aí eu criei a Mia, uma holandesa que é uma arquiteta, né? Quando eu pensei na holandesa foi por causa dos cabelos amarelos de uma Uhum. mulher que eu Uhum. conheci, e daí veio a coisa holandesa, e aí Holanda, Amsterdã era Sim, o sim, grande sim. centro de efervescência cultural Uhum. desses anos, né, final dos anos 60, início dos anos 70, né, e eu queria ir para a Holanda, e queria ir para a Holanda com essa mulher, né, e aí eu percebi que ela era uma arquiteta, né, eu inventei que ela era uma arquiteta porque a arquitetura tem essa premissa, né? Arquitetar é uma coisa linda, né? Você construir, né, um lugar para alguém morar, para alguém viver, para alguém se desenvolver, que é a meta da arquitetura, e tem uma matemática, tem uma geometria, tem uma perspectiva, isso me fascina também. Então, Mi é uma arquiteta holandesa, mas com mais idade do que o personagem narrador da história, que é um jovem ativista, né? Alguém que usa a arte como um ativismo de mudança e transformação, né? E que não sou eu necessariamente, tem muito de mim, mas não sou eu. Eu não estava me construindo como eu construí no, no, na Volta ao Mundo, né? Eu ficcionei esse personagem, né? Uhum. Assim como a Bia também. E aí eu aproveitei a coisa do ato institucional. Ele encontra com ela, saído da prisão, né? Da prisão da ditadura militar, ele encontra com ela, passa uma noite com ela, Uhum. no dia seguinte ela vai para a Holanda, e quando ele está no aeroporto, alguém abre o Jornal do Brasil e está impresso nas páginas do Jornal do Brasil que o governo militar da ditadura militar brasileira tinha decretado o ato institucional número 5. Como ele era recém-saído da prisão, ele percebe que ele será novamente perseguido e dessa vez ele não terá nenhuma justificativa da sua prisão. E aí ele se apavora, pensa em sair do Brasil, e a holandesa, em retribuição a um favor que ele fez a ela, dá para ele uma passagem open Uhum. para Amsterdã. E ele vai para Amsterdã com ela, claro, né? E aí eu fui para Amsterdã. Eu botei dois computadores na minha mesa, né? Um eu escrevia, no outro eu pesquisava, né? Eu entrava nas universidades de Utrecht, por exemplo, eu andava pelas ruas, pelas câmeras das ruas de Uhum. Amsterdã, eu estudei a história de Amsterdã, eu me aprofundei na cultura que acontecia ali, nos grupos que estavam ali naquela época, no movimento do Flower Power que Uhum. surgia ali, e a história começou a ganhar vida, né? Ela começou a ganhar vida e eu não queria nunca terminar. Não, não é poesia, não, Cristiano Ribeiro. É ficção. Uma ficção com documentário, né? Eu colocava muito no livro o que eu tinha aprendido nessa época e o que eu queria aprender e não tive tempo de aprender, mas que eu tinha ouvido falar por outras pessoas, como, por exemplo, Luiz Carlos Maciel, que foi um guru da minha geração, né? Que me apresentou Carlos Castanheda, toda a procura do desenvolvimento de um guerreiro, né? Uhum.
de um ser em desenvolvimento, e o livro foi tomando um espaço dentro de mim, né? E a coisa mais bonita é que eu me apaixonei profundamente pela Mia, né? Eu sempre eu sempre quis falar da sexualidade, do tesão, da relação sexual livre, gostosa, sacana, e ao mesmo tempo tântrica, ao mesmo tempo transcendental, né? O Uhum, sexo pode ser, deve ser transcendental, né? E aí eu aproveitei essa história para navegar assim, uhum, profundamente uhum, no que as mulheres me deram e me ensinaram. Porque são as mulheres que ensinam os homens, né? São as mulheres que fazem os homens, né? Um homem se desenvolve muito por causa das mulheres, né? Como uhum. cantam todos os poetas conscientes. Anselmo, agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu realmente quero te fazer mesmo, porque quando eu fui assistir Marduk, eu saí de lá encantada, né? Com você, com a Nina, né? E teve uma hora que o que eu pensei, a pessoa de trás, que estava atrás de mim, falou a mesma coisa. Parece que são os escritores que estão ali, né? E parecia mesmo que era o Fernando e a Hilda. Bom, então vamos à minha pergunta. Você já atuou e dirigiu várias peças de teatro. A peça Marduk, que você teve a parceria brilhante da Nina de Pádua, onde você deu vida ao personagem Caio Fernando de Abreu e ela deu vida a Hilda Rust, né, essa escritora que eu sou profundamente apaixonada. Como é que vocês conceberam a ideia da montagem? Como é que vocês dois, né? A partir de quem? Foram os dois juntos? Como é que vocês construíram essa montagem? E uma dúvida: o objetivo foi celebrar a amizade desses dois escritores ou teve algo maior aí? Queria que você falasse pra gente. Tem muita coisa. Tem muita coisa aí. Né? A Nina estava imbuída de um intento, como diria Castanheda, de montar a peça de qualquer maneira. Ela não queria esperar patrocínio, não queria esperar condições ideais. E surgiu o meu nome para dirigir o espetáculo, ela apoiou integralmente e me chamaram. E eu fui a uma leitura na casa do roteirista inicial, o Fábio Fabrício Praberti. Uhum. É difícil falar esse nome. E aí, eu, quando ouvi a leitura da peça, em determinado momento, a Hilda fala de Marduk. E o que é Marduk? Né? Marduk é um planeta, é um Uhum. lugar, é uma utopia, é tanta coisa, Marduk, né? E aí, quando terminou a leitura, a primeira coisa que eu disse foi: essa peça deveria se chamar Marduk. E aí todo mundo percebeu essa visualização, todo mundo apoiou, e aí começou uma transformação, né? Inicialmente, o Caio era interpretado pelo Igor Cotrim, né? Uhum. E a Nina fazia a Hilda e eu era o diretor, né? E aí a gente começou a ensaiar, e em um determinado momento a Nina percebeu que não era esse o caminho, né? Que havia alguma coisa ali que precisava ser mudada, e aí nós acordamos, né, que o Igor não estava no momento de fazer o espetáculo com a Nina, né? E aí ficou aquele impasse, talvez o projeto não fosse adiante, e a Nina, então, estava praticamente fechando o projeto, e aí eu virei para ela e disse assim: Nina, é, vamos fazer, poxa, vamos fazer, nem que eu tenha que fazer o Caio. Quando eu disse isso, a Nina falou: assim eu faço, se for você, eu faço. E aí
eu comecei a trabalhar dessa forma, como ator também. Como tinha que ter um olhar do lado de fora, eu chamei a Juliana Biaso, que tinha acabado de fazer um filme comigo, e eu tinha percebido nela uma inteligência, uma generosidade, uma beleza, né? Um elemento feminino receptivo que eu achava que era fundamental ter ali. E a Juliana começou a acompanhar os ensaios, e quando a gente começou a montar a peça, a Nina virou para mim e disse assim: Anselmo, pô, vamos falar da gente também, entendeu? Vamos, né, não é só o encontro da Hilda com o Caio, é o encontro da Nina com o Anselmo. E eu falei assim, Nina. E aí a gente começou, im- improvisacionalmente, a colocar os elementos que nós temos em comum, e a gente relembrou, então, pela primeira vez, talvez tomamos conhecimentos a dois, que nós sempre trabalhamos juntos, né? Há 50 Uhum. anos a gente trabalha juntos, né? Eu fiz Nossa, filmes com a Nina, eu fiz espetáculos com a Nina, eu fiz, pô, caramba, enfim. Então a gente foi descobrindo a linguagem do espetáculo, a gente interceptava, uhum. né, o Caio e Hilda, e colocava Nina e Anselmo, né, relembrando também as nossas histórias, as nossas visões, e aí o espetáculo começou a ganhar um novo roteiro. E aí um dia a Nina chegou no ensaio, abriu sua bolsa e tirou umas capas feitas de retalhos de sedas coloridos, lindos de morrer. Ela Lindo. vestiu um, e eu já tinha visto ela com isso. Eu, de alguma forma, me lembrava que ela fazia, ela tinha essa habilidade, né? E aí eu olhei aquilo e falei, Nina, esse é o figurino da peça. Ela falou, não, imagina! Mas Não lindo vou, mesmo. não, isso é meu, isso é muito meu, não pode. Eu falei, não, Nina, é isso. Aí eu vesti a capa, como ela também vestiu a capa, e ela, claro, inteligente do jeito que é, ela percebeu que ali também estava uma linguagem nascendo, né? Mas eu não vou assinar o figurino, não. Você vai assinar o figurino. E, e aí dessa capa, as coisas foram surgindo, você está entendendo? Ah, Então, a gente começou a ensaiar no jardim da casa onde eu moro, da minha companheira, da Cristiane Studart. É, e aí tem um local que a gente chama de bar, né, que é um barzinho que tem. E quando eu entrei lá num dos ensaios, tinha uma máscara de Carnaval de Veneza hum, que eu tinha comprado há muitos anos atrás, porque eu estava esperando alguém num shopping, e eu detesto shopping, detesto, acho shopping uma coisa horrorosa. E eu não tenho a menor paciência com shopping. nem Parece eu. um labirinto de consumo, entendeu? Não tem nada interessante ali. E para me distrair, eu entrei numa livraria, eu vi essa máscara e comprei. Botei ela em casa e nunca usei, nunca tinha usado, não sabia o que eu ia fazer com aquilo. E aí, quando eu estava com aquela capa, eu peguei aquela máscara, botei na cara, no rosto, e aí fiz a primeira cena, que era a abertura do espetáculo, e isso começou a ganhar um sentido, né, marduquiano, né, era Uhum. um ser marduquiano, um mestre de cerimônias, né, digamos assim. E quando eu comecei a ensaiar, ainda com o Igor, eu tinha dito que eu queria, que eu gostaria de um violoncelo tocando Uhum. junto com os atores, né? E isso permaneceu e também foi uma evolução de linguagem dentro do espetáculo. E aí eu ia conversando com a Nina. A Nina é uma atriz extremamente técnica, né? Ela tem uma disciplina vinda de muitos espetáculos que ela fez, de muitos trabalhos que ela fez, então ela trabalha com texto, ela estuda o texto, ela tem o tempo dela de absorver o texto, e eu sou o oposto.
eu não trabalho com texto, eu trabalho com a minha intuição, eu trabalho com a minha veleidade, com a minha criancice de estar brincando de alguma coisa que eu posso inventar e reinventar. E aí a gente ia criando esse diálogo artístico extremamente rico. E aí a gente foi percebendo a grandiosidade da Hilda, a gente foi percebendo a grandiosidade do Caio, e num outro dia a Nina chegou com os cabelos em tons azuis. Os cabelos dela estavam azulados. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, eu vou fazer isso também, porque eu precisava de um passaporte, né? Sim. Um homem de 67 anos de idade fazer um jovem de 19, 20 anos precisa de um passaporte. E a gente não queria fazer caracterização, entendeu? Realista, naturalista. A onda não era essa, a onda era mais épica. Mas estamos contando uma história, né? Dramatizamos no momento que temos que dramatizar, mas em outros momentos apenas estamos narrando. E aí eu botei o cabelo azul, né? Como complemento. Então, tudo foi surgindo do relacionamento, da observação, da atenção, da admiração mútua que temos um pelo outro, né? Então, coisas foram acontecendo de uma maneira mais incrível. Por exemplo, não parava o violoncelista durante a temporada do espetáculo. Não parava, não parava. Músico é muito complicado, né? Músico tem, né, o dever de sobreviver, né, de fazer o seu instrumento ser rentável, então a gente não podia pagar muito, então era sempre complicado. Teve um dia que a gente estava no Parque das Ruínas e não tínhamos música, não tínhamos o instrumentista. E aí eu comecei a preparar uma trilha sonora com CDs, um CD que a Nina tinha me mostrado, tal, parará, parará. A Andréia Menezes estava a produtora estava me ajudando a confeccionar nisso, e a Nina foi fazer um lanche lá em cima, daqui a pouco ela volta e fala assim, Céu, tem um cara lá no bistrô que ele é músico. Vai lá e fala com ele, você vai convencer ele a fazer o espetáculo. Eu não titubeei. Eu fui lá, eu fui lá e falei, quem é o Paulinho aqui, que é músico? Ah, aquele garçom ali, não sei o que, tal. Falei, Paulinho, nós estamos fazendo um espetáculo. Aí convenci o cara, né? E ele estava afim, claro que ele estava afim. E o dono do bar, que também estava na nossa, falou assim, não, eu libero, que horas é o espetáculo? Ah, é a tal hora. Falou, eu libero ele às 4, tal, ótimo. Então, Paulinho, você está com os instrumentos? Não, está em casa. E o que você toca? Ah, eu toco saxofone, toco cavaquinho, toco flauta. Eu falei, traz tudo. Traz tudo. E aí, e aí o Paulinho entrou no espetáculo sem ensaio. A gente contou para ele, né? E a gente tinha tanto prazer em fazer o espetáculo que a gente falou, a Nina falou para ele assim, cara, não se preocupe, você toca na hora que você achar que tem que tocar. E quando a gente também vai falar para você, a gente olha para você e faz um gesto e você entra com uma música que você puder tocar. E aí a gente perguntou para ele qual era o repertório, o que ele sabia tocar, né? E ele foi dizendo para a gente, e aí o espetáculo começou a acontecer e o Paulinho foi assim, o ápice da nossa excursão a Marduk, né? Porque ele também amava o espetáculo, e para fazer um espetáculo você tem que amar, né? Você tem que se doar. E ele entrou nessa com a gente. Então foi isso, foi uma construção como nós sonhávamos fazer nos anos 70. E engraçado de tudo que eu e a Nina, mais o Perfeito e o Zé Roberto Mendes, nós tentamos fazer isso quando saímos do Calabar, né? Nós tentamos fazer um espetáculo de criação coletiva, né? Mas com texto do irmão da Nina, João Carlos Pádua, é um poeta, e chamava-se Flor de Miambre, né? Mas a gente não conseguiu
chegar a materializar o espetáculo. E Marduk tinha esse barato, sabe? Pensando aqui agora, Marduk tinha esse barato. A Nina está lembrando aqui que também nós tivemos um pandeirista, que é o Lucas Ferraz, que eu não me lembro exatamente aqui agora, mas a Nina queria tocar um instrumento, queria tocar pandeiro, não sei o quê, e eu tinha o Lucas Ferraz, que é meu parceiro de oficinas, né? Ele faz oficinas comigo, e eu chamei o Lucas para dar aula para gente, né? O Lucas ensinou o beabá, né, do pandeiro, e a Nina falou, eu quero entrar tocando pandeiro, não sei o quê, e aí a gente botou o pandeiro no espetáculo, o Lucas também entrou no espetáculo, fez um diálogo musical, parará, parará, a Nina acabou ganhando o pandeiro de presente, tá com ela aí. Anselmo, agora, Ah, deixa eu só ver aqui, que hora, eu estou com uma secretária aqui, que horas são? 8h40? 7h40. Oh, 8h40. Faltam 20 minutos ainda, não é isso? Tá, então dá tempo. Telmo, é porque eu quero salvar a live, não? Tem que ter tempo. Bom, foi uma surpresa para mim o Anselmo terapeuta. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa terapia integrativa que você realiza com seus pacientes. Então, eu sou de uma família de curadores, né? A minha família são pessoas que ajudavam as outras pessoas, né? Sobretudo as pessoas mais excluídas, né? Com menos favorecimento social. Uhum, Então, tios, tias, primos eram grandes espíritas, grandes médiums, e eu cresci em centros espíritas, vendo cura, e absorvi isso, eu tinha uma paixão por isso. E eles diziam para mim que eu era médium, né, que eu sou médium, e que eu tinha que me desenvolver. Só que eu não queria entrar nesse mundo, porque uhum. é um mundo muito absorvente, né? Você tem que se dedicar muito, é um trabalho, né? Pô, tinha uma tia que trabalhava das 9 da noite até a última pessoa que tivesse sentada para ela atender. E isso, às vezes, ia 4, 5 horas da manhã. Então, Uhum. além da dedicação toda que ela tinha que ter, etc, etc. E eu estava descobrindo o materialismo histórico, Hegel, Marx, enfim, eu queria ser um revolucionário, eu queria ir para Cuba, eu queria, enfim, eu queria ser um ativista político, né? E a minha compreensão sociológica da sociedade brasileira e o que estava acontecendo no mundo me levavam muito para uma intelectualidade essencialmente distanciada, né? Da espiritualidade, né? Era o Uhum. materialismo histórico mesmo que regia a minha juventude. E aí eu me dizia agnóstico, ateu, essas coisas todas, né? Mas eu continuava lendo Castanheda, né? Nos anos 70 chegou a Uhum. ideia do Ayurveda no Rio de Janeiro, enfim, o ocultismo, eu lia Paracelso, né? Enfim, tudo que a Blavatsky, né? Enfim, todas essas coisas misteriosas sempre me seduziram muito, o tarô, o baralho Uhum. cigano, tudo isso assim me apontava para um caminho de cura. E eu queria ser médico, né? Eu tinha uma vontade enorme de fazer medicina, mas não dava. Não dava. Eram 10 anos de investimento e eu tinha que ajudar a economia da minha família, que era muito modesta, né? E eu tinha consciência disso, não era uma coisa imposta, era uma coisa de consciência mesmo. E aí eu fui trabalhar e depois o teatro surgiu na minha vida. E aí eu comecei a fazer carreira de ator e depois de diretor, etc, etc. Mas sempre trabalhei de uma forma muito mediúnica, entendendo por mediunidade a palavra médium quer dizer meio, né? Uhum. Meio de canalização, né? Comunicação, né? Ascensão ao mundo espiritual, né?
A carta do mágico, do tarô, ela diz exatamente isso, que é um ator, né? Na mão direita ele carrega um bastão apontado para o céu e na mão esquerda ele tem uma moeda, né? Então é a matéria indo para o espiritual, né? Então eu tinha muito essa visão. E agora, com a pandemia, né? Eu pude então me dedicar, tendo tempo e alguns trocados, né, para investir no aperfeiçoamento, no conhecimento dessas coisas que eu já vinha de alguma forma trabalhando, né, mas nunca com a pretensão de ser um terapeuta, um curador, etc, etc. E aí eu comecei a fazer um curso atrás do outro. Eu fiz o Theta Healing, Uhum. eu fiz mesmerismo, eu fiz PNL, Programação Neurolinguística, um curso introdutório à hipnose, e aí cheguei à cura multidimensional arturiana, e agora eu me matriculei e estou cursando a escola de Ayurveda, lá de Porto Alegre, que é a Uhum. medicina filosofal indiana, né? E isso me leva a outros grupos de estudo. Eu estou estudando tarô com um grupo, né? Estou estudando Jaborovski, né? Estou estudando Hermes Trismegisto, enfim, bom, não para, né? O conhecimento ele começa a aflorar, né? E tem aquela máxima que diz, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre O mestre aparece, né? aparece. E o mestre apareceu para mim, né? Ele está me guiando, né? Ele não Uhum. é exatamente algo fora de mim, é algo que está dentro de mim, Uhum. né? E eu estou enveredando por esse caminho. E aí eu comecei a colocar, porque quando você faz o curso, tem a prática, né? Então você vai praticar aquilo que você aprendeu. E quando eu Uhum. comecei a praticar, eu comecei a ver que eu tinha uma habilitação para isso, que eu tinha Uhum. uma verdade nisso, né? E aí eu falei, não, eu vou ajudar as pessoas, vou trabalhar com as pessoas nesse sentido, terapeuticamente, Uhum. integrativo. Porque qual é a ideia da terapia integrativa? É de que nós somos uno. O Uhum. universo é igual ao que nós somos iguais, igual ao universo, né? Uma das sentenças, das sete leis ocultas, né, do hermetismo, né, de Hermes Trismegisto, diz o seguinte: o que está em cima está embaixo, igualmente, e vice-versa, né? Então, a similaridade, né, é o aspecto integrativo. E tudo isso está baseado na autocura, na capacidade de você se curar, né? Na capacidade de você. Isso não é mágica. Isso Uhum. não é, isso não é um estalar de dedos e vai acontecer. É um processo de realinhamento energético, de nova programação mental, né? Você pode retirar conteúdos que estão ali cristalizados dentro de você, né? Que a psicanálise, por exemplo, trabalhou muito nos anos 70, né? Como você também pode colocar novos conhecimentos, novos desejos, né? Que serão penetrados pelos seus olhos, né? E chegarão à sua cosmogonia pessoal, né? E você muda a si mesmo, mudando também, consequentemente, a sua vida e o seu universo, né? Anselmo, chegamos ao fim e todos os meus convidados que vêm aqui, eu dou um presente. Como eu não posso te dar um presente presencialmente, eu dou um presente em forma de palavras. Então, cada um recebe algo bem diferente. E para você, saiu esse presente aqui. Que possamos ter a coragem de ficarmos sozinhos e a valentia de arriscar estarmos juntos, porque de nada serve um dente fora da boca ou um dedo fora da mão. Palavras do escritor Eduardo Galeano, para você. Nossa, que honra, que honra. Galeano é um dos mestres, assim, né, da Latinoamérica, né? É Sim, sim. alguém que pensou a Latinoamérica como ninguém outro pensou, né? Alguém que soube dizer para nós coisas assim que nós vamos pensar o resto da vida, né? Sim. Verônica,
Muito obrigado por mais uma oportunidade que você me dá. Você me levou naquele dia, naquele colégio, e que eu tive a coragem de dizer coisas ali que podem, que Que eles podem ter amaram, até. que eles amaram. Até hoje, isso ficou ali, eles falam, eles comentam, eles amaram. E eu quero te É, convidar mais vezes para ir lá. Só que quando a pandemia passar, né? exatamente. Está passando, né? Tá Está passando, tá passando, passando. como vai passar também, além da pandemia, desse vírus, dessa meleca, né? Que está aí e não está aí por acaso, né? É produto da nossa ignorância, Sim. como também é produto da nossa ignorância termos esse governo absolutamente não tem nenhum adjetivo. O nível é tão baixo que me falta gramática para descrever o que é que nós estamos vivendo nesse país. Nós que vivemos a ditadura militar, nós que vivemos os anos de chumbo, nós que vivemos tantas dificuldades, a negação da nossa juventude, do sonho da nossa juventude, eu estou começando, né, a minha velhice, né, a minha idade adulta, no sentido mais prateado do termo, né, tendo que conviver com pessoas do mais baixo nível, né, de um Brasil absolutamente ignorante. As pessoas estão negando as coisas, né, negando a si mesmo, né, deixando de desfrutar da possibilidade de um país do top do Brasil, né, com a riqueza que nós temos, né, nós estamos vendo nossa floresta sendo destruída, os índios massacrados, a população passando, né? Hoje eu vi uma cena que, infelizmente, eu tenho que encerrar essa oportunidade descrevendo uma cena terrível, que era um grupo de pessoas saqueando um carro cheio de carne, um caminhão cheio de carne que tombou numa das vias das estradas brasileiras. Quer dizer, por mais que seja um ato, né, transgressor, é também o desespero e o Sim, reflexo de uma população brasileira que está sim. completamente perdida e Perdida, enganada por tantas perdida. mentiras. Diariamente nós ouvimos mentiras em cima de mentiras, em cima de mentiras, em nome de patriotismo, em nome de família, em nome de bom costume. Isso é uma caretice absurda, é uma regressão à Idade Média, que é a idade do analfabetismo. Nós precisamos urgentemente de uma renascença, entendeu? E nós, artistas, escritores, pensadores, cidadãos conscientes, vamos conseguir fazer isso. A gente vai tirar esse lixo, essa gentalha que está aí atrasando a vida do país. E se nós não conseguirmos, eu tenho agora uma proposta. Vamos para Marduk? Eu já estou em Marduk, eu nunca. Depois que eu fui para Marduk, eu nunca mais saí. É legal você falar isso, porque diariamente a Nina, eu, o Derô, o Paulinho, a Andréia, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente posta uma imagem linda e fala assim: bom dia, Marduk. Todo dia a gente dá bom dia para Marduk, que é o lugar onde as pessoas do bem Eu vou estão. começar a fazer meu Marduk. Anselmo, Eu ó, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, entendeu? Muito obrigado por me ouvir, por ter a paciência, né, de saborear aqui o que eu saboreio como se fosse o melhor quitute da vida. amo você. Verônica, Ó, um beijo. Ah, obrigado, querida. Eu também amo você. E você está linda, diga-se de passagem. Você está marduquiana. As cores, Mariana, as cores vivas, não alegres é? De de Marduk. Marduk. Até a Um próxima. beijo, querida. Até a próxima. Tchau.